Na filosofia, na teologia, a melhor forma que eu penso com relação ao problema da angústia é o seguinte: um conto que eu sempre conto quando eu discuto essas coisas de felicidade e tal, e por aqui eu termino minha fala, que é um conto do Dostoiévski, chamado O Sonho do Homem Ridículo, né? Que ele vai na vertente oposta, desde aquela ideia de perfectibilidade, que hoje virou uma espécie de mania, tirania, de você ter que ser feliz o tempo inteiro, e inclusive uma coisa de que quando ninguém quer problema, é melhor que todo mundo funcione direito, né? Esse conto diz a história do homem deprimido, na linguagem nossa hoje, que acha que o mundo não vale nada, e ele resolve se matar. Porque o mundo é uma porcaria, então ele resolve se matar. Ele está esperando um dia especial, uma noite especial, para ele se matar. Então um dia ele vê uma estrela bonita no céu, ele resolve se matar. E aí, quando ele está indo para casa se matar, uma menina puxa ele, pede para ele ajudar ela numa coisa, ele empurra a menina, vai para casa, pega um revólver, aponta para o coração e dorme. Pega no sono. Quando ele pega no sono, esse conto está traduzido em português pela 34, editora 34. Ele pega no sono e aí ele sonha que uma espécie de anjo leva ele para um outro lugar e chega lá, todo mundo é super feliz. As pessoas são tão felizes que elas nem falam uma com as outras, de tamanha plenitude. Eles se comunicam pelo pensamento. Elas são super harmônicas. Sabe essas pessoas que se acham harmônicas, né? Elas são as tais bem resolvidas, mas essa num plano assim cósmico. Conversa com as árvores, telepaticamente. E ele começa a ficar incomodado com aquilo. E ele tenta falar com as pessoas, e quem fala com ele? Todo mundo sorri para ele de volta, né? E ele fica, que lugar é esse aqui? Ele percebe que todo mundo parece estar, todo mundo super bem com todo mundo super feliz. Uma espécie assim de saturação da felicidade. E aí ele força a barra e uma hora consegue falar com a pessoa. E ele começa a perguntar coisa para essa pessoa, e a pessoa começa a conversar com ele. E aí ele percebe que a pessoa vai tomando gosto, e chega uma outra, fica olhando. Aí começa a falar com ele também. Aí daí a pouco uma começa a olhar feio para a outra, porque cada uma quer falar mais com ele do que a outra. E aí ele fica tentando dizer, não, cada um tem uma hora para falar, não precisa brigar e tal. Aí daí a pouco todo mundo fica ao redor dele, e aí começa aquela briga entre todo mundo, e todo mundo quer chegar perto dele e falar, e aí ele começa a se sentir bem. É assim, a hipótese dele anterior, eu esqueci de dizer, ele chega a uma hipótese que é a seguinte: aqui deve ser um paraíso que deu certo. Nós recebemos de um que caiu, que deu errado. Aqui deve ser um paraíso que Deus experimentou e deu certo. E aí, por isso era todo mundo feliz. Mas ele fica em conflito porque ele achava o mundo uma porcaria, por isso ele queria se matar. Porque ele achava que o mundo não estava à altura dele. E aí ele chega no mundo onde está tudo bem e ele começa a se sentir mal. E teve uma crise de identidade, né? E aí ele chega quando, voltando para o final da história, quando as pessoas estão brigando lá, ele fica tentando acalmar as pessoas, ele começa a se sentir relacionado com as pessoas. Eles não querem que as pessoas se matem e tal. Quando ele está no meio da agonia, ele acorda. E aí ele percebe que ele estava sonhando. E aí ele desiste de se matar e resolve procurar a menina lá, que ele tinha empurrado. Porque aí ele percebe uma coisa que é a seguinte: ele percebe que na realidade ele tinha sido a serpente do paraíso em que ele estava. Primeiro que ele não se sentia bem, não tinha se sentido bem no lugar onde todo mundo parecia feliz, portanto não era o elemento dele, como se fala por aí. E depois ele percebeu que ele na realidade é que tinha posto abaixo aquele lugar que ele estava. Uma das minhas críticas mais duras
falando na linguagem que eu dizia para vocês, o estágio ético do Kierkegaard, essa ideia de você se achar bom, porque me parece que essa ideia, ela inviabiliza qualquer noção do que a gente pode entender como felicidade, que é vontade de se envolver com a vida, vontade de se trabalhar, vontade de fazer as coisas. Isso aqui às vezes as pessoas chamam de energia, né? Tesão, sei lá. Eu tenho uma profunda crença de que se você não reconhece o que há de mal em você, se você acha que tudo que tem de mal no mundo vem dos outros, e eu falo isso de fato, mas não estou falando isso no sentido, olha, seja legal, acha que você é mal, não. Eu acho que é essa ideia de perceber como o homem ridículo percebe, né? Que ao descobrir que ele foi o mal do outro paraíso, na realidade ele sai da tristeza. Me parece uma hipótese do Dostoiévski que é frontal contra toda a teoria contemporânea da tirania da felicidade. É frontal. A hipótese da tirania é: se você for certinho, seus filhos certinhos, tudo estiver no lugar, se você for bonzinho, se você reconhecer que você não participa do vetor das desgraças do mundo, então você vai ser feliz. A minha hipótese, apesar de ser uma hipótese estranha, é contrária. Se você perceber o quão desorganizado ou de alguma forma perdido ou insuficiente, como eu falo muito nos meus textos,